Que a graça do Senhor seja com aqueles que estão assistindo essa mensagem em algum lugar. Que Deus esteja convosco em todo o tempo. Jonas, capítulo 1, verso 1 em diante. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 em diante. Jonas, capítulo 1, verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade, Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Feche seus olhos no seu coração. Deus bendito, Deus amado, nós te bendizemos, nós te louvamos. Que nesse momento o velho homem se cale, e que somente a tua palavra fale aquilo que nós necessitamos ouvir, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: livre-se do mal. Livre-se do mal. Meu amado, é fato que nós precisamos muitas vezes nos livrar daquilo que é mal, daquilo que faz mal à nossa vida. E estamos, logicamente, quando nós falamos livre-se do mal,
estamos por se entendido que nós precisamos buscar aquilo que é bom, que nós precisamos buscar aquilo que é produtivo, que nós precisamos buscar aquilo que vai acrescentar algo em nossa vida. O Senhor nos ensina através da vida de Jonas que nós precisamos muitas vezes nos livrarmos daquilo que é mal, daquilo que faz mal à nossa vida. Certamente nós temos situações, momentos, coisas que muitas vezes nos sufocam, que muitas vezes nos trazem um prejuízo muito grande, seja emocional, seja psicológico, seja espiritual. Nós precisamos nos livrar daquilo que é mal, daquilo que tem feito um mal na sua vida. A primeira coisa que eu preciso para a minha vida entender dentro desse texto, que eu preciso cuidar de quem entra na minha vida. A primeira coisa que eu preciso compreender é que eu preciso cuidar daquilo ou de quem entra na minha vida. Meu amado, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Deus chamou Jonas. Jonas, eu tenho uma missão para você, eu tenho um desafio para você, eu tenho algo para você fazer. Vai até Nínive, prega para aquela cidade, porque a sua maldade chegou até mim, a sua malícia subiu até mim. Jonas diz do texto que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas esteve disposto, mas para fugir da presença do Senhor, e não o contrário. Jonas estava disposto no seu coração. Diz o texto que Jonas desceu para Jope, pegou um barquinho, pagou a passagem e entrou naquele barquinho. Estava pronto, disposto a fugir da presença do Senhor, disposto a ir para um lugar a ermo, a ir para um lugar onde a presença do Senhor talvez na sua cabeça não estivesse. E meu amado, quando nós olhamos para esse texto, às vezes nós entendemos que muitas pessoas entram em nossa vida porque é muito fácil, o preço é pouco, não temos princípios ou critérios algum, não estabelecemos nada na nossa vida que faz com que as pessoas dificultem a sua entrada em nossa vida. Vamos abrindo a vida para qualquer um, vamos permitindo que pessoas entrem em nossa vida, em nossa casa, façam ali moradas, nos aconselhem, nos dê orientação, sem saber a ruína que isso pode gerar ou causar na nossa vida. Qual é o preço? Qual é o valor? Qual é o valor do ticket, da passagem para se entrar no seu barquinho, para se entrar na sua vida? Qual é o valor para que a pessoa possa se tornar tão íntima, tão próxima da sua vida, ao ponto que ela possa entrar no seu barquinho e seguir viagem? Jonas pagou a passagem daquele homem. Talvez seria a passagem mais barata que ele tivesse pagado ali. Entrou naquele barco. Aquele comandante não perguntou para onde ele ia, por que estava naquele barco, por que estava fugindo. Ele simplesmente disse: eu comprei a passagem, tá bom, fica à vontade, toma um lugarzinho aí, vamos seguir viagem, vamos embora. Sem saber quem ele era, de onde veio, por que estava ali. Ele não perguntou nada, ele simplesmente aceitou, pagou a passagem, pode entrar, fica à vontade, toma um lugarzinho, sente aí na primeira poltrona, vai dormir, vai tirar um cochilo, fica à vontade. Mas quando estava em alto mar quando eles já estavam ali rumo a Tarsis, como eles estavam ali já em alto mar, as coisas mudaram. As coisas tomaram uma proporção ainda maior. E quando aqueles homens se viram preocupados, o que vai acontecer? Quando aqueles homens viram a tempestade se levantando, seguraram no terço. Cada um clamava ao seu Deus, cada um buscava a direção do seu Deus. Começaram a jogar as coisas para fora, simplesmente porque facilitaram, permitiram que alguém entrasse no barco deles, sem se preocupar para onde ele ia, da onde ele vinha e o que ele estava fazendo ali. Meu amado, na nossa vida muitas vezes é assim. As pessoas entram na nossa vida e nós não perguntamos de onde ela vem, qual é o propósito, qual o objetivo, o que ela tem feito, como ela tem andado, e simplesmente permitimos que ela adentre a nossa vida e tome todo lugar, tome toda a sala, tome a cozinha, o quarto, fique tão íntima na nossa vida, que depois, quando nós estamos no alto mar, as coisas acontecem de uma forma como nós não esperávamos, e nós nos perguntamos o porquê. Jonas, ele estava disposto a fugir da presença do Senhor. Jonas estava disposto a fugir de Deus. Se aqueles homens tivessem perguntado para Jonas: qual é o seu propósito, por que você quer ir para Tarsis?
Qual é o seu objetivo? O que você tem em mente? O que está passando na sua vida? Eles teriam evitado: olha, nosso barquinho não, vai procurar outro. Mas eu estou pagando a passagem, tudo bem, mas aqui você não vai entrar. Porque nós temos princípios, nós temos padrões, nós temos coisas estabelecidas aqui, que quem está fugindo da presença do Senhor aqui não pode. E meu amado, o mundo está tão caos, que querem cada vez mais que você aceite coisas que vão contra os princípios de Deus. E porque você quer ser o politicamente correto, você acaba aceitando aqueles princípios, sem se perguntar se de fato aquilo será bom, ou se aquilo de fato vai agradar ao Senhor. Que nós possamos ter princípios, padrões, para que possamos estabelecer o que fica na nossa vida e o que sai. O que nós queremos na nossa vida e o que nós não queremos. Quem fica conosco e quem não fica. Precisamos ter padrões. Não é todo mundo, meu amado, e aprenda isso, que porque dá um tapinha nas suas costas é seu amigo, que porque te oferece algo de bom é seu amigo, que porque paga a passagem do seu barco é seu amigo. Às vezes ele está apenas interessado em fugir da presença do Senhor, e vai pegar o seu barquinho como algo que ele possa, como refúgio para fugir. Não aceite isso. Seja o diferencial, seja aquele que tem princípios, padrões. Olha, aqui não. Você pode, eu posso conversar com você, eu posso ter, podemos trocar uma ideia, mas tem coisas da minha vida que você não vai adentrar. Tem coisas que na minha vida que você não vai ficar sabendo, porque eu ainda não sei quem você é. Entende? Jonas entrou naquele barquinho, fugindo da presença do Senhor, e aqueles homens não se deram conta disso, não se deram conta de que algo poderia acontecer. Talvez pensasse: mas só mais um cliente, só mais um passageiro. Ele pagou a passagem, ele pagou o ticket, pode entrar, fica à vontade. Mas quando o mar se revoltou, quando as ondas se levantaram contra, que eles foram indagar sobre Jonas, e aí eles perguntaram: quem você é? De onde tu vens? Qual é o seu propósito? O que você está fazendo aqui? Mas aí já era tarde. Eles poderiam ter evitado muitas coisas se tivessem se perguntado, ou perguntado para Jonas: quem é você? Não aceite, meu amado, coisas fáceis ou pessoas fáceis que vêm na sua vida com um sorriso, mas na verdade nós muitas vezes não sabemos quem é. Precisamos ter critérios, padrões estabelecidos por Deus diante da nossa vida, para que pessoas assim não façam parte, e pelo contrário possamos buscar a presença do Senhor em todo o tempo. A segunda coisa que você precisamos entender: livre-se do mal. É sobre isso que eu quero discorrer um pouco agora com você. Livre-se do mal. Diz o verso 5: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Jonas estava lá, enquanto as coisas estavam um alvoroço, enquanto lá no convés estava uma bagunça, Jonas no porão estava dormindo tranquilamente, profundamente, pegado no sono, sem se preocupar com nada. E meu amado, eles ficaram tão desesperados, aqueles marinheiros, e começaram a tirar coisas do navio, tentando aliviar o peso, tentando fazer com que o navio ficasse mais leve, mais fácil de manusear. No desespero, começaram a clamar os seus deuses, começaram a buscar os seus deuses, e nada resolvia. Mas Jonas, porém, estava dormindo lá no fundo. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, queremos que Deus faça algo em nossa vida, mas as coisas que estão no fundo do nosso coração ainda nos impedem de seguirmos viagem. Aquilo que está lá na profundeza, que está guardado no nosso coração, nos impede de alcançarmos ou chegarmos no nosso destino. Porque há coisas ali dentro do nosso coração que precisam ser tratados, trabalhados, e nós fingimos que ela não está lá. Nós fingimos que aquilo não existe, que aquilo não acontece, que aquilo não é comigo, é com o outro. Mas, meu amado, para nós chegarmos no nosso destino, para nós
chegarmos numa viagem tranquila, para nós vermos o agir de Deus, nós precisamos nos livrar do mal. Nós precisamos nos livrar daquilo que nos impede de andarmos, de caminharmos, de seguirmos viagem. Às vezes, quando nós não temos ou não damos perdão, quando nós temos falta de perdão, falta de perdoar ao outro, está lá no fundo, numa caixinha, mas está lá, está lá no fundo do coração, mas está lá. Você finge que não é com você, você finge que está tudo bem, mas está lá dentro, lá no fundo, talvez dormindo, mas pisa no seu calo para você ver, aquilo vem à tona. Por quê? É preciso nos livrarmos do mal, meu amado. É preciso nós nos livrarmos do peso. É preciso nós nos livrarmos daquilo que nos impede de caminharmos, de andarmos. A ingratidão é outra coisa delas, que muitas vezes nos falta. Nós precisamos aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo diz, olha, porque eu aprendi. Não que ele tinha, não que era algo que ele conquistou, não que era algo que veio com o Espírito Santo, mas ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a estar feliz, tanto na fartura como na escassez. E muitas vezes nós somos tão ingratos, reclamamos tanto. Se o céu está azul, por que o céu está azul? Se o céu está escuro, por que o céu está escuro? Se está chovendo, por que o céu está chovendo? Se está um calor de rachar a mamona, por que está um calor de rachar a mamona? Nós reclamamos de tudo. Nós precisamos aprender que a gratidão é o que nos leva adiante. Nós precisamos aprender que a ingratidão é que nos leva para a profundeza. É que leva o nosso navio para o fundo do mar. E a gratidão é o que nos salva, nos resgata das profundezas. Livre-se daquilo que é mal, meu amado. Livre-se daquilo que se faz mal à tua vida e você não percebe. Conversas profanas, conversas que não trazem nenhum valor, que não acrescentam em nada, que não edificam em nada, que não vão acrescentar em nada a nossa vida. Ira. Quantas vezes nós nos iramos e às vezes nem percebemos. Quantas vezes vem aqui no pescoço a vontade de estrangular, mas muitas vezes nós e nem percebemos que aquilo está fazendo mal para nós. Livre-se do mal. Tire isso do seu coração. A fofoca. Quem não gosta de fofoca? O crente principalmente. O crente gosta de... É o crente que gosta de uma fofoca. Mas isso não vem de Deus. Isso não procede do Senhor. Isso não vem de Deus. E muitas vezes nós fazemos tão inocentes, entre aspas. Porque aquilo está tão intrínseco no nosso coração, na nossa vida, na nossa prática, que nós muitas vezes fazemos simplesmente por fazer, e nós precisamos cuidar disso, nós precisamos cuidar do nosso coração, nessas adversidades, nessas coisas, que muitas vezes nos impede de avançarmos. Aquela crítica destrutiva, só para ver o outro mal, só para ver o outro pior, só para você se sair melhor do que o outro, e aí você vai e critica porque o outro está fazendo, e aí você diz, mas se fosse eu não faria desse jeito, mas você não está fazendo nada, e o outro está errado talvez, não do jeito certo talvez, mas o outro está fazendo, está se esforçando, e você está ali somente criticando, mas se fosse eu não faria desse jeito, e não faz nada. E isso está lá no fundo do nosso coração. A gente pode não ser algo rotineiro, pode não ser algo constante, pode não ser algo que está o tempo todo, mas na hora certa, no momento certo, aquilo salta em nossa vida, em nosso coração, e nós lançamos para fora. E a palavra de hoje é: lance o mal para fora da sua vida, tire isso do seu coração, tire isso da sua vida, tire isso de dentro de você, trabalhe diante do Senhor para que isso seja mudado. Pastor, como que eu faço isso? Clame ao Senhor, busque ao Senhor, ore ao Senhor, busque constantemente diante do Senhor, e o Senhor vai te dar oportunidades para fazer diferente. A palavra do Senhor diz: aquele que furtava, não furte mais. Mas como eu sei que eu não estou mais furtando, porque o Senhor vai colocar momentos, situações na nossa vida que antigamente nós faremos, perdeu, o que achado não é roubado, quem perdeu é relaxado.
Mas a palavra do Senhor diz: aquele que furtava, não furte mais. Entende, meu amado? O Senhor vai colocar circunstâncias, situações na nossa vida para nos ensinar, para nos mostrar, para nos aperfeiçoar numa mudança de transformação de vida constante. Quer chegar ao destino final da sua viagem, da sua vida, quer ver coisas maravilhosas acontecendo. Livre-se do mal, porque há uma coisa muito grande que nós precisamos entender. Quando nós não nos livramos do mal de cara, de imediato, quando nós permitimos que o mal fique lá na profundeza, fique lá no fundo, dormindo, sossegado, tranquilo, né? Já fez morada, já decorou a casa a vida toda, né? Toda a sua vida é voltada para aquilo. Quando nós permitimos que isso aconteça, nós nos livramos e deixamos tanta coisa boa fora da nossa vida. Perdemos tanta coisa boa no meio do caminho, perdemos tanta oportunidade, perdemos tantas coisas de ver Deus trabalhando em nós, simplesmente porque nós não nos livramos do mal de imediato. Jonas estava lá dormindo no fundo do barco, e os marinheiros começaram a tirar coisas do barco, lançaram para fora. Se aquelas coisas estavam ali, é porque eles precisariam no decurso da viagem. Mas porque não se livraram do mal de imediato, perderam tanta coisa boa que eles iriam precisar. Lançaram tanta coisa boa, tanta coisa útil, tanta coisa aproveitável que eles iriam usar durante a viagem, mas eles não usaram porque perderam a oportunidade de tirar o mal primeiro. Só depois que eles perderam tudo, só depois que eles viram que não tinha mais jeito, só depois que eles viram que a coisa estava feia ainda, não tinha mais o que fazer, eles foram lançar sorte. Depois que eles viram que nada estava adiantando, o capitão do navio, o mestre do navio, lembrou-se que tinha alguém lá no fundo do barco dormindo tranquilamente. Entende, meu amado? Depois que tantas coisas acontecem na nossa vida, e nós perguntamos: ó céus, ó vida, por quê? E aí nós lembramos: eu preciso tirar isso da minha vida, eu preciso tirar isso do meu barco, eu preciso tirar isso da minha vida. Depois que nós perdemos tudo, depois que nós perdemos os momentos bons, aquilo que era bom, que nós precisávamos viver, nós lembramos que há alguém ali no fundo do barco, dormindo sossegado. Diz o verso 6: chegou-se a ele o mestre do navio, ele disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Há um meme, né? Que os policiais chegam assim na casa do bandido, o bandido está dormindo, tranquilo. Aí chega aquele policial com uma mão desse tamanho e dá-lhe bem no rosto do bandido: acorda! O bandido acorda assustado, né? Jonas foi a mesma coisa. O mestre do navio chegou, deu um tapão no pé do vilo de Jonas. O que se passa com você? Está dormindo até agora, você não está vendo o caos que está? Meu amado, que nós possamos aprender a tirar o mal da nossa vida. Verso 7 nos diz: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Depois que já estava um caos no navio, depois que as ondas já estavam grandes, o vento forte, eles lembraram de perguntar para Jonas: quem é você? Meu amado, que nós possamos aprender a nos livrarmos do mal, para aproveitarmos as coisas boas de Deus, para aproveitar o agir do Senhor na nossa vida. Não tem como nós aproveitarmos aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso do Senhor, se Deus não tratar o nosso coração, se Deus não tratar a nossa vida, se Deus não tratar em nós. Ainda que o processo seja doloroso, ainda que o processo seja difícil, ainda que o processo seja árduo, mas é melhor Deus trabalhando em nós
para que possamos ser salvos, para que possamos ser restaurados, para que possamos experimentar o poder e o agir do Senhor, do que perdemos as bênçãos, o direcionar de Deus, o agir do Senhor, porque não demos ouvidos ao Senhor. Diz o verso 9, ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aí Jonas lembrou-se do Senhor. Aí Jonas lembrou, quando ele viu o caos lá em cima, a agitação do mar, o vento forte. Aí ele se lembrou que Deus era o Deus da terra e do mar. Aí ele se lembrou que Deus governava e controla todas as coisas. Aí ele se lembrou que não há onde ele fugir da presença do Senhor. É como se eu olhasse e dissesse: eu tentei, mas não deu certo. Tentei fugir da presença do Senhor, mas não consegui, porque o Senhor está em todo lugar. A palavra do Senhor diz que o Senhor esquadrinha o nosso pensar e o nosso andar. O Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. A palavra ainda não me chegou à boca, o Senhor já conhece toda. Meu amado, não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem como fugir do mal em nossa vida. O que nós precisamos é nos livrar dele. O que nós precisamos é permitir que o Senhor trabalhe em nossa vida, para nós nos vermos livres desse mal. Verso 10 nos diz: então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles tentavam remar, chegar até a terra, mas não conseguiam. Por quê? O mal ainda estava lá dentro do barco. O mal ainda estava pertinente ali. Eles não haviam se livrado ainda. Eles tentaram, né? Muitas vezes, como eu e você, nós tentamos chegar a algum lugar sem mudar, sem transformação de vida, sem mudança de pensamento, sem mudança de atitude, sem mudança de comportamento. Nós tentamos chegar em algum lugar, mas nós não conseguimos. Remamos e as coisas não acontecem, porque ainda o mal está lá e precisa ser tirado. Aquilo que tem sido prejudicial à nossa vida ainda está lá e precisa ser tirado, precisa ser arrancado, precisa ser transformado, precisa ser mudado, precisa ser atirado da nossa vida, com raiz e tudo. Sabe aquelas branqueárias gigantes? Não adianta só você parar elas, não adianta só você passar a máquina por cima. Você precisa tirar elas com raiz e tudo. E muitas vezes a raiz dela é tão funda, tão profunda, que o circo às vezes é maior, a circunferência da raiz é maior do que a circunferência da copa. Mas você precisa arrancar. E você mete o enxadão nela e puxa ela com força. Às vezes vai até quebrar o enxadão, mas ela precisa ser arrancada. Porque se você só parar por cima, vai nascer de novo. E de novo, e de novo. Meu amado, quer ver Deus agir na sua vida? Comece se livrando do mal. Não adianta ficar remando contra as ondas fortes. Não adianta ficar remando contra o vento. Não adianta ficar com o reminho lá, tentando chegar em terra firme. Se o mal não for arrancado, se o mal não for tirado. E aí diz o verso 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faz cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. É interessante como Deus age.
mesmo nós não merecendo. O mal precisava ser arrancado? Precisava. O mal precisava ser tirado do navio? Precisava. Mas mesmo assim aqueles homens experimentaram do poder soberano de Deus. Mesmo assim aqueles homens experimentaram do agir do Senhor. Mesmo assim eles experimentaram o poder de Deus dentro daquele barco. Aqueles homens começaram aclamando os seus deuses, como diz o texto. Clamavam aos seus deuses e nada resolvia. Mas no final eles terminaram clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, invocando ao Senhor, pedindo ao Senhor, entendendo que a vontade do Senhor era soberana. Deus fez uma transformação na vida daqueles homens dentro do navio, uma mudança de vida, de transformação. Mas mesmo assim o mal precisava ser tirado. Meu amado, não entenda isso. Deus age na nossa vida, Deus age em nós, Deus fala conosco, mas isso não significa que o mal foi tirado. Ele precisa ainda ser arrancado. Mesmo você experimentando o poder de Deus, mesmo Deus trabalhando a sua vida, mesmo Deus usando a sua vida, o mal ainda precisa ser arrancado, porque ele está lá dentro. Aqueles homens experimentaram o poder de Deus. Eles começaram invocando os seus deuses e terminaram clamando ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa deste homem, e não faz cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. O Senhor está no controle, o Senhor está na direção, nós entendemos isso. E o miserável do Jonas, nem um clamor ao Senhor ele foi digno de fazer. Diz o verso 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Quando o mal foi tirado de dentro do barco, houve uma grande bonança sobre o mar. A tempestade cessou, o navio pôde seguir seu rumo. Jonas precisou se resolver com Deus dentro de um peixe, mas os marinheiros, o capitão, continuaram a sua viagem, porque o mal foi tirado. Meu amado, entenda isso. Às vezes nós queremos seguir viagens, queremos chegar ao nosso destino, queremos continuar adiante, sem mudança, sem transformação, sem tirar o mal da nossa vida, e isso não acontece. Isso não vai acontecer. O mar vai ficar em fúria, vai ficar agitado. Você vai ver que as coisas não vão dar certo, porque alguma coisa precisa ser mudada, trabalhada na sua vida. E aí de repente você pergunta: mas, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que isso acontece na minha vida? Deus quer tirar o mal do seu coração, aquilo que tem sido uma pedra de tropeço na sua vida, aquilo que tem te impedido de ver a glória do Senhor. Deus quer trabalhar, Deus quer tirar, para te levar a lugares onde você ainda não esteve, inimagináveis, inalcançáveis ainda na sua vida. Mas é preciso tirar o mal de dentro do navio, é preciso tirar o mal de dentro da nossa vida, para que possamos seguir rumo adiante, crescendo, buscando ao Senhor. Deus agiu na vida de Jonas. Olha que interessante, Deus usou a vida de Jonas. Jonas falou, clamou ao Senhor, conversou com o Senhor dentro da barriga de um peixe, de um grande peixe. Jonas foi para Nínive, pregou, houve arrependimento. Jonas continuou murmurando, Jonas continuou reclamando. E é isso que nós precisamos entender. O fato de Deus ter usado a vida de Jonas não mostra ou não significa que Jonas mudou. Não é o fato de Deus usar a nossa vida que significa que nós mudamos, que somos outras pessoas. Não, é o nosso andar com o Senhor, é a nossa vida de transformação, é a nossa vida anunciando o nome do Senhor. É quando nossa vida pode ver o nome do Senhor ali escrito, anunciado. Meu amado, permita que o Senhor trabalhe no seu coração, na sua vida, mas livre-se do mal.
Livre-se daquilo que tem feito mal para a sua vida. Livre-se daquilo que tem feito mal ao seu coração. Livre-se daquilo que tem sido pedra de tropeço na sua vida. Livre-se daquilo que tem te levado para o fundo do mar, para que você possa andar sobre as águas de tranquilo, de repouso, de sossego na presença do Senhor. Quer chegar no seu destino? Quer ver o agir do Senhor? Quer ver as maravilhas de Deus na sua vida? Livre-se do mal. E nem sempre é fácil. Na maioria das vezes é uma luta constante, é uma batalha constante. Mas é preciso. É preciso. E é preciso. Que Deus conduza o teu coração e a tua vida. Feche seus olhos, dá o seu coração. Eu quero orar com você e por você. Eu não sei o que você precisa mudar na sua vida. Eu não sei o que está lá no fundo do seu coração, que de repente faz até parte já da mobília, da decoração da sua vida, faz até parte do seu dia a dia isso. Mas o Senhor hoje diz: isso não é correto, isso não está certo, isso precisa ser tirado, isso precisa ser arrancado, isso precisa ser lançado para fora da sua vida. E o que o Senhor quer fazer hoje na sua vida é isso. É tirar aquilo que tem sido mal para você. É tirar aquilo que tem feito mal no seu coração, na sua vida. É arrancar isso do seu coração e lançar para fora, nas profundezas onde você não pode pegar de volta. Porque Deus quer transformar, trabalhar na sua vida, transformando, restaurando. Permita que o Senhor assim faça. Enquanto eu oro, fale com Deus aí. Enquanto eu oro, busca ao Senhor, de Deus, aquele pecado, aquela atitude, aquilo que está tão tendo na minha vida, que se virou costume na minha vida, eu preciso tirar, eu preciso arrancar, eu preciso lançar para fora da minha vida, mas eu não consigo. Que o Senhor trabalhe isso na minha vida, porque de fato eu estou disposto a permitir, a deixar que o Senhor trabalhe, arranque isso da minha vida, porque eu não quero me ver livre disso. Eu quero me ver livre de algo que tem dominado a minha vida, e eu não quero mais isso para mim. Deus, que o Senhor nos conduza em Tua presença, nos ajude, Deus, a arrancarmos, a nos livrarmos do mal, daquilo que tem sido a nossa, muitas vezes, ruína, destruição, a nossa pedra de tropeço. Nos conduz, Deus, na Tua presença. Nos conduz, Deus, diante do Teu altar, diante do Senhor. Trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa vida, em todo o tempo, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós buscamos ao Senhor constantemente. Deus, conduz cada vida, cada coração, cada família na Tua presença. Fortaleça, direcione, trabalhe em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém.